Está aqui conosco o doutor infectologista, doutor Taylor Endrigo Toscano Livo. Doutor, bom dia, obrigado pela presença no Informação. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tizuco, aos ouvintes da 94. Prazer poder contribuir aqui com informação no Informação. A gente vai começar exatamente pelo tema, né, para que a gente possa desenvolver esse assunto. Julho é o mês das hepatites virais não é, doutor Taylor, que quando nós temos um apontamento no calendário, a ideia principal é colocar o assunto em evidência para que as pessoas possam entender um pouco mais o que que é aquele problema e o que que a gente precisa trabalhar para melhorar. É assim que vocês da área de saúde também entendem quando se abre essa janela para discutir esses assuntos? Perfeito. Acho que eu vou pegar uma palavra que foi utilizada agora recentemente, que é conscientização, né. Uhum. Então, quando a gente faz essa alusão, a gente faz esse lembrete em relação a algumas infecções, ou algumas doenças outras, como leucemia, como artrite reumatoide, como doenças não infecciosas, a gente coloca muito a questão de trazer, ao conhecimento da população a necessidade de que a gente faça exame, que a gente lembre que tem, porque boa parte dessas infecções, elas são, o que a gente fala, assintomáticas. Então, se a gente não fizer o exame, a gente só vai ter a noção de algo lá na frente, lá bem adiante. E aí já é um problema mais sério, porque ela já está instalada, muitas vezes já provocou danos, e aí a gente passa a entrar aí na fase, muitas vezes, apenas de remediar os efeitos, né, doutor? Correto, é isso mesmo. Sempre a prevenção, ela é mais saudável, ela é menos custosa para a saúde pública, para o paciente também, e para como um todos, né, porque a família também sofre. Então, a gente agir precocemente, mais cedo, a gente consegue dar oportunidade de viver, ter cura muitas vezes, e viver normalmente. Quando a gente fala em hepatites virais, nós estamos falando, de que série ou de que doenças especificamente que a gente precisa alertar o nosso ouvinte, o nosso internauta sobre isso? Hoje, quando a gente fala de hepatites virais, a gente conhece as mais comuns, são aquelas das letras A, B, C, D e E. Mas especificamente quando a gente fala do julho amarelo e de, infecções mais crônicas, a gente fala principalmente de hepatite B e C, né. Então, essas siglas aí, elas foram sendo descobertas com o passar dos anos, e algumas são passageiras, então a gente pode ter e elas se resolvem espontaneamente, e outras não. Então, no caso, é principalmente por conta das hepatites B e C, que são um problema de saúde pública, não só no Brasil, como no mundo como um todo, né. Do ponto de vista das consequências, de uma hepatite B ou uma hepatite C não tratada. A principal delas é a cirrose, né, que é aquele quando o fígado vai ficando, endurecido, fibrosado, vai perdendo a função, né. Então, hepatite como um todo, né, várias coisas podem levar à hepatite, o álcool, remédios, e a hepatite viral é outra causa para levar à cirrose, faz hepatite, faz a inflamação e depois faz a cirrose. Então a gente não identifica isso, então lá na frente, depois de 10, 15, 20 anos que a gente se infectou, aí a gente vai começar a ter os problemas relacionados a isso. E tem tratamento, e o tratamento é gratuito. E o exame é simples, doutor? Totalmente. O exame, ele leva em torno de 30 minutos para ser realizado, faz na hora, né, a gente chama ele de teste rápido, né, quando a gente faz esse exame, a gente faz uma triagem, então a gente: "Olha, esse exame deu positivo, você pode ter a hepatite". E aí a gente passa para uma segunda fase, que é um outro exame, que é para realmente definir o diagnóstico, mas o exame em si é rapidinho, né, ou o exame é feito com sangue da ponta do dedo, igual o exame de glicemia, de diabetes Uhum. que o pessoal faz, ou tira um pouquinho de sangue da veia mesmo. Doutor, é importante a gente colocar também aqui, como é que funciona o sistema para que esse paciente possa chegar até ele, possa fazer o exame. Pela sua experiência, hoje, nós temos uma rede capaz de receber esses pacientes ou esses possíveis pacientes para que eles possam ser testados, para que a gente tenha
não essa subnotificação que nós temos em relação aos casos, como é que está resolvido isso, principalmente do ponto de vista da saúde pública? Se a gente pegar especificamente Bauru, né, a gente tem todas as unidades básicas são capacitadas e existem 2 pontos centrais muito importantes aqui de capacitação, que são o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, e o CRMI, que é o Centro de Referência em Moléstias Infecciosas. Então, as pessoas ali, elas podem capacitar os outros profissionais de saúde para realização do exame. E esse exame hoje, além das unidades básicas, ele também pode ser feito nas UPAs, né? Então esse exame está disponível em alguns hospitais também. Então, o acesso para realizar o exame, muitas vezes, não precisa nem de agendamento. A grande maioria, por uma questão de organização, ou acaba agendando, e esse agendamento é de uma semana para outra, realmente é muito rápido, né? E a partir do momento que você tem esse exame positivo, você passa para uma segunda fase, coleta o exame, aí sim, se tiver que encaminhar para um centro de tratamento, normalmente aqui, como eu disse, na cidade de Bauru, a gente tem um intervalo aí em torno de 30 a 45 dias para esse paciente passar em consulta para um especialista para falar, olha, realmente você tem, precisa tratar ou não, a gente só vai acompanhar, existem essas diferenças. Do ponto de vista da transmissão, né, como é que as pessoas de que maneira as pessoas podem ser infectadas e acabar desenvolvendo uma hepatite viral? As 3 mais importantes, que são a B e a C, né, elas diferem um pouquinho, tem um pouquinho de diferença. Então a hepatite A é muito mais comum em transmissão por condições de água não tratada, sanitária, né, pode ter transmissão, via sexual também. A gente teve agora evento climático no Rio Grande do Sul, que a preocupação grande foi em relação à hepatite A, né, por conta dessa transmissão pelas águas contaminadas. Quando a gente pega a hepatite B, a principal transmissão dela é por relação sexual, embora a gente tenha profissionais que trabalhem com manicure, pedicure, ou dentista, ou profissional de saúde mesmo, que a esterilização desse material é muito importante, que pode transmitir, ou mesmo tatuagens caseiras, né. Então, mas a via sexual é a principal transmissão, e o bebê também pode se infectar da mãe, se a mãe tem e não sabe, no momento do parto. Então é muito importante que as mães façam esses exames também. E a hepatite C, principalmente por sangue. Então, principalmente, quem recebeu transfusão antes de 1990, 1991, precisa triar, ou então, por uso de material contaminado também, que hoje em hospitais é muito difícil. Doutor, agora nós estamos num período de férias, né? Julho, um período de férias, as pessoas aproveitam para viajar, para descansar, e alguns preferem o litoral, preferem a praia, né? E aí tem a questão da água, a gente sabe das dificuldades, né? E também tem a questão do esgoto. A pessoa está lá na praia, tem aquele esgoto correndo na areia ali, a pessoa pisa, isso tudo é risco, né, doutor? Com certeza, principalmente para as hepatites que têm essa transmissão por alimentos contaminados ou por água contaminada, ela é a principal via. Hoje, as crianças e algumas, pessoas específicas que, têm a cobertura do programa de vacinação nacional, elas receberam a vacina da hepatite A. Mas se a gente for pegar o estado de São Paulo, cuja condição sanitária melhorou muito progressivamente, boa parte das pessoas não teve contato. E hoje as migrações, ou seja, as pessoas viajam, vão para todos os locais, então há essa possibilidade de contaminação, principalmente quando a gente tem aglomeração. E aí, quando você tem grande aumento no número de pessoas, as condições de cuidado ficam piores, mesmo com alimento. Não só a praia, mas os peixes, né? Não só a água daquele esgoto, mas aquele peixe que é consumido. Então, isso aumenta realmente o risco, né? Então, para a hepatite A, é a principal real causa realmente. E aí, quando a gente fala de viagem também, a relação entre as pessoas também, né? Hoje, as pessoas perderam um pouco aquela noção de preocupação em relação à prevenção, então a gente acaba se expondo a outras condições que a gente pode aumentar o risco de infecção. Houve uma época, doutor, em que se estabeleceu uma discussão e até uma diferenciação, ou até mesmo uma discussão sobre o porquê da diferenciação, da visão de trabalho sistêmico em relação à transmissão do HIV e não necessariamente em relação à hepatite C. Porque, do ponto de vista
da transmissão, né, a gente estaria falando ali de coisas bem parecidas. O senhor falou transfusão de sangue, via, relação sexual e uma série de coisas. E, o HIV durante muito tempo se trabalhou essa questão e a hepatite C, por exemplo, a B também, podia pegar carona nessa situação e dizer também não só o HIV pode ser transmitido dessa forma e tem todas as complicações, mas a hepatite C também. O que que acabou acontecendo nisso? Seria necessário um tratado sociológico para entender o porquê que a hepatite C, do ponto de vista da informação para as pessoas, acabou perdendo essa carona ao longo do tempo? Assim, até em termos históricos, se a gente for falar da hepatite C, por muito tempo, quando se pensou na possibilidade da existência dela, ela ficou muito tempo classificada, bom, hepatite não A, não B, né, e aí ela não Hum. recebia nenhum nome em Tinha relação. preconceito em relação a ela. Exatamente, até a gente conseguir identificar quem que é o causador, porque assim, olha, é um paciente que teve, a gente fala da cirrose, mas um risco também das hepatites B e C é o próprio câncer, né, o Uhum. câncer de fígado. Então, muitas vezes você sabia que tinha uma alteração, não conseguia identificar, e aí você começou a ver isso. É que em termos de transmissão realmente, se a gente for considerar a comparação entre HIV e hepatite C, o HIV, a chance de transmissão por via sexual é muito maior do que a hepatite C, né? E sangue acaba sendo muito semelhante, né? Então, tanto é comum que tem muito paciente daquela época, lá de 1980, 1990, que teve o diagnóstico de HIV e tinha a questão do uso de drogas injetáveis, e também teve o diagnóstico de hepatite C, que hoje é muito menos comum por conta das políticas de saúde pública também de redução de danos, né? Então, fazer com que essa pessoa se exponha menos, né? Então, realmente, a hepatite C ela ficou escondidinha aí, ficou um nicho, tanto que demorou para a gente ter um tratamento efetivo para ela, né? Antigamente se usavam injeções que eram, os pacientes reclamavam que eu tenho que tomar vacina toda semana. A vacina era a injeção Uhum. e muito efeito colateral. Hoje você usa comprimido, né? E o tratamento é rápido e cura, né? É o Então, importante, né? exatamente. Então, e você tratar essas outras hepatites diminui o risco também de evolução do próprio HIV, né. Qual que é a importância das entidades que se engajam nesse trabalho de divulgar, de fazer campanhas para testagem e uma série de outras que acabaram se agregando aí ao serviço público nessa prestação desse trabalho para divulgação e para a busca desse paciente que não sabe que está doente? Eu acho a grande importância dessas instituições, entidades, ONGs, é exatamente ter uma noção melhor de como chegar até aquele usuário de A saúde. capilaridade. Exatamente. Porque quando a gente pensa em política pública como um todo, a gente tem uma questão técnica muitas vezes para seguir. Eu sigo o protocolo, o fluxo, mas a linguagem que eu tenho que utilizar normalmente para um jovem é diferente da linguagem que eu tenho que utilizar para um paciente adulto, ou para uma criança, ou para uma gestante. Então, essas ONGs ou instituições, elas são importantes neste ponto, de saber como abordar sem preconceito muitas vezes, porque a própria quem trabalha na saúde, a gente sabe que, como toda profissão, existem os que se destacam e os que não. Então, a ONG, nesse sentido de angariar, buscar esse perfil de público é importante. Doutor, o Brasil é um país, assim, com um longo período durante o ano com calor, e até um calor exagerado. E a gente passa aí e vê os bares, né, lotados, né, pessoal bebendo, cervejinha ou outra coisa, né. Hepatite alcoólica, doutor, o que que o senhor fala da hepatite alcoólica? Dá um alerta aí para esse pessoal aí. A hepatite relacionada ao álcool, né, a gente fala sempre que a Organização Mundial da Saúde, ela define um uso que a gente considera que não é nocivo, que não provoque dano, então tem a quantidade ali de foge até um pouco da infectologia, porque é um capítulo à parte, mas a grande questão é exatamente isso. Hoje a questão do limite do uso ou até mesmo as informações quando não chegam de forma adequada, as pessoas têm aquela ideia assim: "Ah, eu sou jovem, então eu tenho capacidade de metabolizar melhor ou capacidade de utilizar melhor". Então as pessoas tendem a utilizar mais. Se a gente for considerar de
uso, até que ponto é seguro ou não, se você for falar de álcool, nenhuma quantidade é realmente segura. Então nunca a gente vai ter estimulado, tipo: "Ah, tome só aquela quantidade". O importante é que a gente tente Aprecie com evitar. moderação é Exatamente, retórica, então. exatamente. Às vezes aquela pessoa: "Ah, não vou usar, não vou tomar durante a semana, mas eu vou acumular tudo e tomar no final de semana". Então, ela leva a uma lesão do próprio fígado e isso é progressivo. Todo dia você tem uma lesão. É igual você pegar, um pedaço de caco e ficar de vidro, por exemplo, e ficar raspando no seu braço. Vai machucando, vai machucando, vai machucando. Isso vira e essa cicatriz que a gente faz, ela é irreversível. Então, no primeiro você tem uma inflamação e depois você tem a sequela. Então, quando a gente compara, a evolução pela quantidade que a gente toma de álcool quanto a hepatite, viral, em geral, é muito mais rápido. E se a gente juntar os 2, é mais rápido ainda. Então, assim, hoje a gente tem condições de beber uma cerveja sem álcool, claro que a gente vai falar: "É a mesma coisa?". Tem gente que vai falar que não, realmente não parece a mesma coisa. Então você tem que tentar, utilizar o menos possível ou não utilizar, mas aqui no Brasil especificamente, a gente tem um uso muito elevado e em outros países a gente já tem problemas mais altos em relação à própria cirrose, como a Rússia, por exemplo, ou o próprio Estados Unidos em relação à cirrose Deve por ter álcool. alguma coisa a ver com a vodka, né, Marcos? Eu acho que sim. Só para a gente não esquecer, doutor, quando a gente fala, do tratamento, existe algum momento da evolução da doença em que é possível, ou em qualquer momento da evolução da doença é possível fazer um transplante? Sim, tem sim. Muitas vezes os pacientes jovens que já mostram uma função de fígado já prejudicada, né, por conta dessas hepatites, ou mesmo que tenha câncer localizado naquele fígado, você pode incluir esse paciente na fila de transplante. Mesmo não tendo tratado a hepatite? Sim, mesmo não tendo tratado a hepatite viral, embora a gente recomende, assim, comece o tratamento para diminuir o risco de infecção do fígado transplantado. Mas a gente sabe que ainda no Brasil o incentivo em relação à doação, embora exista, a procura ainda é baixa. Então, garantir que você vai ter um fígado logo é muito improvável. Doutor, 2 perguntas. A primeira, é uma doença silenciosa? Segunda pergunta, eh, quais os sintomas? Perfeito. A hepatite B e C são infecções silenciosas. Então, a grande maioria das pessoas não manifesta nenhum sintoma. E quando manifesta é muito leve. Às vezes a gente fala que é aquela questão da síndrome da fadiga crônica. Então a pessoa tem fadiga, tem aquele cansaço, porque você tem uma inflamação que tá em evolução. Quando tem algum sintoma, são aqueles típicos. Faz uma febrinha baixa, às vezes começa a ficar amarelado o olho, né? Isso é muito mais comum na hepatite A, que é essa de transmissão por alimento contaminado. A B e C não. Então, quando manifesta, normalmente febre baixa, dor no corpo, um leve amarelamento dos olhos, né? Um pouquinho, às vezes maior, mas no em geral, eu particularmente vi poucos casos de sintomas em B e C. Então o negócio é fazer o teste mesmo. Exatamente. Pelo menos uma vez na vida, qualquer um de nós precisa fazer esse exame para descartar. Existe, por exemplo, assim, incidência maior de caso, por exemplo, em crianças, jovens e adultos e idosos ou não? Ou é geral? Tem sim. Normalmente, quando a gente pensa em criança, realmente mais é a hepatite A, que é de transmissão fecal oral, e a maior incidência, eu falo bem da B, porque ela é bem mais prevalente, principalmente em gestante jovem, por conta da transmissão sexual, né. A C já tem um público muito específico em relação ao uso de drogas e tudo mais. Então, em geral, é em jovem. Muito difícil que a gente tenha um paciente acima de 30, 40 anos se infectando a primeira vez com hepatite, até porque a vacina da hepatite B, ela tem um potencial muito alto de prevenção. Então a gente fala muito do HPV, que é uma vacina que atua contra câncer, a vacina para hepatite B também, além de prevenir hepatite B, previne o Por câncer de tabela, né. fígado, exatamente. Fechando a nossa conversa aqui, doutor, alguma outra colocação?
Acredito que as pessoas têm que tirar, eu sempre falo da questão do preconceito dentro de nós mesmos, de procurar as unidades de saúde para fazer o exame, não sem ter medo de ter um diagnóstico, porque é a oportunidade de você cuidar da sua saúde também. Aí também cabe uma comparação com a discussão sobre HIV, né. Eu me lembro de um comercial dizendo: "Pare de carregar o piano sozinho", né, por conta do medo de fazer o exame e se descobrir, portador da doença ou contaminado. Acho que isso vale também para qualquer outra doença, né. Se você tem uma desconfiança, se você teve alguma atitude ou mesmo que não, se você simplesmente quer saber se você tem ou não, é melhor correr. O grande problema, não é, doutor, é que a gente costuma correr para o UPA quando está doente de alguma coisa, mas não faz isso para o núcleo de saúde para fazer prevenção, né, e infelizmente isso acaba complicando depois, porque como o senhor disse, vai descobrir só lá na frente com problemas mais sérios e agravantes. Exatamente. Prevenção é sempre menos, pesado, tanto para a saúde física quanto mental. Então é muito importante. Nós temos um ouvinte aqui, mandou uma mensagem pelo YouTube dizendo que está com cirrose utilizando medicamentos. Isso também acontece, né, doutor? Sim, a tanto o álcool que a gente comentou agora, quanto outros, medicamentos, próprio anti-inflamatório, que as pessoas Hum. costumam usar em excesso, e as hepatites virais, podem levar à cirrose. E a partir do momento que você tem a cirrose instalada, a gente só tem o controle, a gente usa medicações para tentar, te estabilizar, mas, voltar para trás não vai, já é uma sequela, é muito difícil. É mito aquela história de que se tiver um pedacinho do fígado funcionando, ainda está tudo bem, o problema é quando a doença pega o fígado todo? É muito difícil, falar que aquele pedacinho é como um todo, né, então é muito Aham. difícil que um lado seja preservado. Às vezes pode acontecer de um lado, estar menos inflamado, mas ele é como um todo mesmo. Então isso é realmente É mito. é um mito, é um mito. A pessoa que utiliza, por exemplo, dipirona em excesso, qualquer coisinha toma dipirona, um exemplo, né, ou um anti-inflamatório muito comum aí, né, essa pessoa está correndo risco. Com certeza. Eu acho que uma dos aspectos culturais do brasileiro é a automedicação. Todo mundo fez isso, acho que todo mundo passou por isso. O problema é quando isso vira em excesso, e onde você vai buscar essa informação também para uso, né. Então a gente tem medicações seguras realmente, e tem outras que não devem ser utilizadas, é a mesma história do álcool, né. Então, a questão do uso em excesso também entra como fator de risco, até para piorar outras doenças. O Carlinhos Pincelli aqui está perguntando se no caso da hepatite por álcool, né, se ela tem cura. Sim, você tem um limite ali, né, e existem políticas públicas de saúde para tentar fazer com que essa pessoa abandone o uso do álcool. Então, até um certo limite, quando você ainda está inflamado, você consegue regredir. Então é possível sim. Muito bom. 7h56, recebemos no Informação um doutor infectologista, doutor Taylor Endrigo Toscano Olivo. Doutor, muito obrigado pelas informações. Volte mais vezes, doutor. Muito obrigado, Marcos Tizuco, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor, bom dia.